Provavelmente a pergunta que mais assola a humanidade, presente ali dos folhetos, nos banners chatos de site, nas sondas que exploram o espaço. Afinal de contas, o que é design? Design é processo, é projeto, é uso e é beleza. Essa talvez seja a forma mais sintética para eu definir aqui o que é isso. Mas a gente precisa destrinchar cada um desses 4 elementos. E vamos começar isso pela beleza. A beleza é a parte imediata do design, é a parte que a gente percebe logo de cara, porque é a nossa relação ali com ele. E a beleza é a parte que geralmente é utilizada para tecer críticas ao designer, como se ele fosse o profissional que faz as coisas bonitinhas, como se fazer coisas bonitinhas fosse pouco, e como se a beleza fosse apenas a cereja do bolo de um projeto. A gente tem que sempre lembrar que a beleza ela é relativa ao contexto onde esse objeto, essa coisa está inserida. Então a beleza é entender esse contexto, entender o que é valorizado e potencializar essa linguagem para gerar ali um pertencimento, para você se reconhecer num objeto, achar um objeto bonito, achar uma roupa bonita, se reconhecer nela. Isso cria essa sensação, essa primeira sensação, que é o pertencimento cultural. Além de criar esse pertencimento, quando você entende esses códigos, e aí eu vou dar um exemplo da moda que vai ficar fácil de visualizar, quando você entende os códigos ali de cada grupo, de cada vestimenta, você consegue transitar por entre esses grupos. Você consegue fazer com que aquele grupo te reconheça e te aceite mais facilmente. Como você pode ver, nada disso é superficial, tem a ver com relação, tem a ver com reconhecimento. Mas quando o designer é acusado de ser superficial, geralmente ele vai se refugiar ali no nosso próximo item, que é o uso. O uso é também a função de um objeto. Por isso que vocês vão me ver falando que não tem função estética. Essa parte de função estética estaria ligada lá à beleza. O uso não. O uso é quando o objeto se realiza de verdade em contato com um ser humano. E estudando coisas como ergonomia, percepção visual, o designer ele vai interferir nesse uso, nessa relação ali da função e do ser humano. Às vezes deixando ela mais fácil, mais confortável e às vezes deixando ela mais complicada. Tudo depende ali do projeto, do objetivo desse projeto. Por exemplo, uma cadeira de jantar. Uma cadeira de jantar ela é uma cadeira mais vertical, ela é confortável o suficiente para você sentar ali, ficar alguns minutos, talvez 1 hora e pouco, e comer a sua refeição. Mas ela não é confortável o suficiente para você sentar nela e bater aquela preguiça, dar um sono. Isso seria mais algo de uma poltrona. Outro exemplo bom são aquelas travas de medicamentos infantis, aquelas travas para a criança não acessar alguns líquidos. Essas travas elas são complicadas o suficiente para uma criança não conseguir abrir, mas ao mesmo tempo são fáceis o suficiente para qualquer adulto conseguir acessar ali o medicamento. Como o uso é essa parte que interage diretamente ali com as pessoas, que todo mundo passa por algum objeto que usa, e como o uso afasta o design da arte, geralmente ele é um campo onde as pessoas vão definir o design. Vão falar que o design é quem cria coisas úteis. Mas essas coisas elas só são possibilitadas ali por conta do processo. Processos aqui eu estou falando de materiais, de formas de lidar com esses materiais, mas também de coisas imateriais. São as coisas que sustentam objetos, produtos e fazem eles existirem, seja lá no mundo virtual ou no mundo real. E o designer precisa entender um pouquinho desses processos. E um bom exemplo é voltar naquela cadeira de jantar. A cadeira ela só existe por conta de uma série de materiais e processos. Uma cadeira de jantar, por exemplo, com uma estrutura metálica. Você vai ter lá a extração desse minério ou a reciclagem desse minério, a transformação desse minério em aço, e transformar esse aço bruto em, por exemplo, um tubo. Um tubo que vai ser cortado, soldado e pode receber um acabamento, por exemplo, uma pintura.
Tudo isso só para fazer a estrutura da cadeira, a gente nem está falando aqui das zonas de conforto, por exemplo, um estofado. E essa série de processos pode ser também imateriais. Se a gente pensa num aplicativo, vai ter uma série de programação, de códigos que vão sustentar ali a visualidade de um botão. Um botão que quando você clicar vai mudar de cor, porque você vai clicar e ativar essa série de processos que vai mudar ali aquela imagem. O designer ele não necessariamente vai saber executar esse processo, você não precisa saber programar, você não precisa saber cortar e soldar, você precisa entender como eles funcionam e juntar o processo, o uso e a beleza na forma que a gente se comunica, que é o projeto. Lá no começo eu falei que o design é projeto, como o primeiro item. Porque é aqui que o designer passa a maior parte do tempo, é aqui que é o nosso material de trabalho formal ali. Afinal de contas, a gente é conhecido por desenhar. Mas o projeto não é só o desenho, o projeto é uma série de métodos criativos, uma série de pesquisas que vão culminar em utilizar o uso, em transformar um uso, envolver ele com uma beleza a partir de certos processos produtivos, quase uma orquestra ali para fazer um novo produto. É nessa etapa que vão surgir ideias criativas de soluções de uso, formas diferentes de sentar, materiais diferentes para você sentar. E você vai testando tudo isso até chegar no produto final. E por que eu não defini o design e o designer como projeto ou projetista? Eu não fiz isso porque, na real, o design tem que entender de todas aquelas áreas. Esses 4 campos, apesar de ficar mais tempo debruçado ali sobre o desenvolvimento de um projeto, o designer também vai manipular a beleza, vai manipular e entender esse uso, vai propor esses materiais e esses processos. E se a gente volta naquela ideia lá da cereja do bolo, que é a beleza, e que o design foi comparado, na verdade, o projeto seria a receita desse bolo, se a cereja é a beleza, mas o design, ele seria o bolo inteiro.